Atenção, atenção, Cereto News chegando com mais detalhes do negócio Felipe Coutinho e Corinthians. O projeto Coutinho. O Corinthians tenta uma parceria com investidores para bancar o salário do Felipe Coutinho. Ele vem ou não vem? Como é que tá o negócio? Detalhes da negociação e também o mercado da bola do Corinthians. Agora, Cereto News. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Não paga nada para fazer a inscrição. Aperte o botão vermelho e seja o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Aperte o sininho também para receber todas as notificações, isso é muito importante. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para o canal faz toda a diferença. Like sem moderação e, é claro, deixe a sua opinião. A sua opinião, eu leio todos os comentários e no final do vídeo eu leio os principais comentários. Atenção, atenção, Felipe Coutinho no Corinthians. Mais detalhes do negócio envolvendo o Felipe Coutinho e o Corinthians e a negociação com o Aston Villa da Inglaterra. Vem por empréstimo, vem em definitivo, o Corinthians tem dinheiro para bancar os salários. Está acontecendo mesmo o negócio? Não está acontecendo? Mais detalhes para você. O que a Jorabichian está trabalhando no negócio? Mas antes de eu falar sobre o Felipe Coutinho, por falar em Aston Villa da Inglaterra, o Aston Villa da Inglaterra, ele disputa a Premier League. E aí eu dou um recado para você, porque a Premier League está voltando e tem jogaço na próxima segunda-feira. O líder do campeonato, o Arsenal, vai receber o West Ham na próxima segunda-feira. E esse jogo está no aposta ganha. Então, é só você, para você que segue o canal, para você que é inscrito aqui no canal, eu tenho um presente especial, um bônus de R$5 para você começar a fazer os seus palpites lá no site do Aposta Ganha. E para ganhar esse bônus, basta você apontar o celular aí para o QR Code aqui na tela ou clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e você aposta lá no Aposta Ganha. Tenho certeza que você vai gostar e vai gostar muito. Bom, os detalhes do Felipe Coutinho e também no mercado da bola do Corinthians agora aqui no canal do Cereto. O Raul Moura, que é repórter e jornalista do Goal Brasil, já foi repórter do Meu Timão, repórter sempre muito bem informado, ele trouxe a seguinte informação. Tá no Twitter dele, inclusive. Coutinho deseja retornar ao Brasil e o Corinthians se anima com o desejo do jogador. O Timão autorizou o empresário Kia Jorabichian a atuar como intermediário do negócio, que apesar de ser considerado difícil, vê a transferência com chances reais de acontecer. É mais ou menos o que a gente tem falado aqui. Aliás, por que o Corinthians vê o negócio com chances reais de acontecer? Justamente porque o Kia Jorabichian está no negócio, né? Baseado no histórico recente, na relação que o Kia tem com o Corinthians, na influência que o Kia tem no futebol inglês e no negócio que aconteceu quando o Kia trouxe o William para o futebol brasileiro, trouxe o William para jogar no Corinthians. Ninguém imaginava à época que fosse possível que o William jogasse no Corinthians. Mas aconteceu, e aconteceu através de uma rescisão de contrato, porque à época o William rescindiu o contrato com o Arsenal da Inglaterra e veio jogar no Corinthians, tá certo? O Corinthians tem a expectativa, a esperança que aconteça a mesma coisa, que ele faça a rescisão de contrato lá na Inglaterra e que venha jogar no Corinthians. A outra possibilidade, ele, Felipe Coutinho, né? Faça a rescisão de contrato e venha jogar no Corinthians. A segunda possibilidade é um empréstimo por parte do Aston Villa. O clube inglês teria que topar emprestar, né? Por quê? Porque o negócio em definitivo não tem condições, o Corinthians não vai pagar 20 milhões de euros, que foi o valor que o Aston Villa pagou para ter o Felipe Coutinho do Barcelona.
Uma coisa é o Corinthians pagar 20 milhões de euros para ter o Yuri Alberto, que tem 23 anos. E o Corinthians vai pagar 20 milhões de euros para ter o Yuri Alberto na contratação com o Zenit, né? Tá tentando, tá negociando lá com o Zenit. Esse é um negócio, porque o Yuri Alberto tem 22, 23 anos e vai poder ser revendido mais para frente. O Felipe Coutinho já está na fase descendente da carreira, então não vai ser... O Corinthians não vai investir muito dinheiro, a não ser a questão dos salários. E por falar em salários, a gente já falou aqui também. O Felipe Coutinho ganha lá na Inglaterra 3 milhões e meio de reais. É claro que é em euros, em libras esterlinas, mas eu já estou passando aqui para o real. 3 milhões e meio de reais. Não vai ganhar isso aqui no Corinthians. Ele vai ter que abrir mão de um salário alto lá na Inglaterra para continuar ganhando um salário muito alto aqui no Brasil, mas o Corinthians está disposto a pagar no máximo 1 milhão e meio de reais. E aí a informação é que o Corinthians está em busca de investidores para tentar... Inclusive o meu timão falou sobre isso hoje também, lembrando do modelo de negócio que foi feito com o William, quando 50% dos salários do William eram pagos pelos sócios.com. O Corinthians tinha essa parceria e vai tentar uma parceria parecida também para pagar parte dos salários ou metade dos salários do Felipe Coutinho ou a totalidade dos salários do Felipe Coutinho. Quando o Paulinho foi contratado, chegou de trator e tudo mais, o Corinthians anunciou que a Taunsa pagaria os salários do Paulinho. Acontece que depois a Taunsa deu calote no Corinthians e o Corinthians teve que pagar do próprio bolso os salários do Paulinho. Mas o Corinthians está buscando, então, um patrocinador, investidores, dinheiro novo de fora do clube para ajudar o Corinthians nesta contratação. O Neto falou hoje nos Donos da Bola que o Kia Jorabichian está participando do negócio, né? Confirmou tudo que a gente está dizendo aqui sobre a questão do salário dele de 3 milhões e meio de reais, mas o Neto falou que o negócio seria por empréstimo. Está confirmando então a informação que a gente tem, que o negócio do Aston Villa, o Aston Villa toparia fazer o negócio por empréstimo. Então, que o Aston Villa já estaria disposto a fazer este empréstimo. Então, é a informação que o Neto trouxe hoje nos Donos da Bola. Então, o negócio continua acontecendo, gente. O negócio continua caminhando. O Corinthians não tem muita pressa para fazer esse negócio, não. Por quê? A janela de transferências para o futebol, da Europa para o futebol brasileiro, termina no dia 3 de abril. É no mês de abril, se eu não me engano, do dia 5 de abril, que começa a fase de grupos da Libertadores da América. O Felipe Coutinho poderia ser contratado já para jogar a fase de grupos. Então, o Corinthians não deve, inclusive, trazer agora já para o Campeonato Paulista. Eu acho muito difícil que isso aconteça e acho muito provável que a negociação se estenda um pouco mais, justamente porque não é uma negociação simples, é uma negociação muito complexa, envolve a decisão do jogador, ele tem que topar jogar no Corinthians, envolve a decisão do clube inglês, do Aston Villa, que tem que topar negociar com o Corinthians por empréstimo ou até mesmo fazer uma rescisão de contrato, envolve também a possibilidade e a necessidade do Felipe Coutinho diminuir o seu salário, baixar o valor do seu salário, porque ele ganha muito, muito dinheiro lá fora e o Corinthians não vai pagar isso. Então, envolve o processo de convencimento do Kia Jorabichian para convencer o jogador, né, a vir jogar no Corinthians. Eu continuo dizendo o seguinte, eu acho que seria uma excelente contratação, né? Uma contratação de peso e que seria uma... Pô, é um jogador de seleção brasileira, é um jogador que não foi para a seleção brasileira, não foi para a Copa do Mundo porque estava machucado, mas jogou a última Copa do Mundo em 2018, né? Não jogou em 2022, mas era o titular em 2018, é um jogador de seleção brasileira. Bom, falando dos outros negócios do Corinthians no mercado da bola e agora no pique, Yuri Alberto e Maicon. O Corinthians ainda não avançou na questão do Yuri Alberto, continua nas conversas com o Zenit, mas o Zenit não está muito afim de pegar o Ivan, o goleiro, na negociação. O Gustavo Mantuan sim vai ser envolvido, enfim, 25 milhões de euros. O Corinthians continua negociando, mas o contrato do Yuri Alberto com o Corinthians termina na metade da temporada do ano que vem, então ainda tem um tempo para o Corinthians negociar com o Zenit.
O problema maior, a urgência maior é com o Maicon. O Corinthians provavelmente até no máximo semana que vem, depois do Natal, né? Essa semana é o Natal, no máximo até depois do Natal, o Corinthians vai fazer uma proposta em definitivo para tentar, uma proposta final para tentar trazer o Maicon em definitivo para a equipe do Corinthians. Ele está emprestado e o Shakhtar Donetsk está pedindo 8 milhões de euros. Outras informações importantes de hoje no Corinthians. Aliás, esta informação é do jornal O Lance e eu quero dar aqui os devidos créditos, porque foi o jornal O Lance, né? Foi o Lancenet que trouxe esta informação primeiro. Quem trouxe foram os repórteres sobre o Piton, lateral esquerdo Piton. O Piton está indo para o Vasco da Gama. Atenção, quem trouxe a informação foi o jornal Lance, tá? Foi o primeiro que deu essa informação. O Fábio Lázaro, o Joel Silva, o Matheus Dantas e o Matheus Guimarães foram os repórteres. Isso foi uma apuração em 4 mãos, em 4 braços, né, eu diria. Muitas mãos. Mas em 4 braços. Foi uma apuração importante porque é o seguinte, o Lucas Piton está indo para o Vasco da Gama. É isso mesmo. Corinthians e Vasco já estão nos últimos detalhes para a ida do Lucas Piton, que tem 22 anos, para o Vasco da Gama. O Vasco vai comprar parte dos direitos econômicos do jogador, ou seja, provavelmente o Lucas Piton vai, em definitivo, para o Vasco da Gama. Se tem um lateral esquerdo saindo do Corinthians, que é o caso do Lucas Piton, tem outro lateral esquerdo chegando ao Corinthians, que é o Matheus Bidu. O Matheus Bidu já tinha sido praticamente contratado, depois deu para trás, porque o Corinthians não estava topando exatamente o que o Guarani estava pedindo, que era, se eu não me engano, 8 milhões de reais, o Corinthians queria pagar menos, mas aí o que acontece é o seguinte, o Matheus Bidu renovou o contrato com o Guarani até o final de 2024 e agora será negociado para o Corinthians. Provavelmente o Matheus Bidu vem por empréstimo ao Corinthians até o final da temporada, provavelmente ele vem por empréstimo e com opção de compra em definitivo. Então o Piton vai para o Vasco e o Matheus Bidu sai do Guarani e vem para o Corinthians. O Matheus Bidu que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro. Continuando com as informações, o Matheus Davó, ele tá dando para trás o negócio dele com o Cruzeiro, hein, gente? Já estava praticamente certa a negociação do Matheus Davó com o Cruzeiro, mas parece que ainda não está fechado, ainda não está batido o martelo, tá dando para trás o negócio do Matheus Davó com o Cruzeiro. E o Caetano, olha, veja você, o Bahia, essa informação foi do Globo Esporte do GE.com, o meu timão já tinha trazido essa informação, o Bahia tentou a contratação do Caetano, falou com o Corinthians e tentou a contratação do Caetano, o Caetano que estava emprestado para o Goiás. Ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2024, mas o Corinthians disse ao Bahia que vai aproveitar o Caetano, ou seja, a pedido do Fernando Lázaro, o Caetano será aproveitado pelo Corinthians. Foi muito bem o Caetano na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Goiás, então ele vai ser aproveitado pelo Corinthians. Pode significar que um dos zagueiros do Corinthians seja negociado, né? O Corinthians que tem o Balbuena, tem o Gil, que são os titulares, o Robert Renan, que está na seleção sub-20, tem o Bruno Mendes, né? Pode ser que um dos zagueiros, o Raul Gustavo deve ir para o Cruzeiro, né? O Raul Gustavo deve ir para o Cruzeiro, então o Caetano deve ficar no Corinthians, provavelmente no lugar do Raul Gustavo. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Quem é que participa hoje conosco? Muita gente falando do Felipe Coutinho. O Gomes, Cereto, você esqueceu de dizer que na marmita vem um torresmo à milanesa do Adoniran Barbosa. É muito dinheiro para um jogador. Como corintiano, eu prefiro que não traga jogadores assim, porque o risco é muito grande. Melhor pagar os melhores jogadores, pegar os melhores jogadores dos times menores, que sairá mais bem, vai sair mais bem barato. É só olhar o Luan. Se o Felipe não vingar, olha só o prejuízo. Aliás, o Luan que abacaxi, hein? Próximo comentário. O Júlio Garrido. Boa noite, Cereto. Para mim, essa notícia é só para tirar os problemas que o Corinthians tem. Enfim, tenho certeza que esse jogador não vem. Ok, abração.
O próximo comentário, quem é que participa conosco? Luiz Cláudio Marquito. Se o Aston Villa topar emprestar o Coutinho, se o Coutinho aceitar a reduzir o salário, se o Coutinho aceitar jogar no Corinthians, se o Kia conseguir a liberação do Coutinho, é muito cedo para uma contratação. Pois é, a contratação ela não é fácil, né? Ela não é fácil. Próximo comentário, Jefferson Santos. Boa noite, Sereto e produção. Tanto dinheiro assim não é melhor peneirar o mercado e contratar um jogador bom e mais novo? O William reduziu o salário, porém ficou insatisfeito e seu futebol não rendeu no Corinthians. O próximo comentário, quem é que participa conosco? Diego. Nossa senhora. Saudações, Sereto Textão. Como engenheiro civil e especialista em transformação e finanças, eu sinceramente não entendo o movimento de trazer o Coutinho. Se o Corinthians abaixar em mais 70% o salário dele, o custo-benefício ainda não é bom, então não quer trazer o Diego. Obrigado, Diego. O próximo comentário, o Marcelo Campos. Sereto, você traz boas informações, mas acho desnecessário expor o jogador desta forma. Caso haja acordo com o Timão, ele chegará com muitos comentários sobre seus salários. O próximo comentário, Ricardo Júnior. Poderia fechar o salário base dos medalhões. 1 milhão, 1 milhão e 300 mil. O restante por produtividade. Mas vai ser mais ou menos isso aí mesmo. Marcelo Batista, o Coutinho pode ser uma boa sim, mesmo indo mal nos clubes, estava bem na seleção. Fez falta na Copa. Comparar o salário dele com o meu é sacanagem. Ele ganha o que pagam na profissão dele. Isso é verdade, mas isso é verdade. Próximo comentário, acabaram os comentários? Acabaram os comentários. É que os salários no futebol são mesmo exorbitantes. E você tem que pensar no custo-benefício, como disse aí o amigo que é engenheiro, tem que pensar no custo-benefício, se vale a pena ou não contratar. Mas eu acho que seria uma grande contratação e acho sim que vale a pena contratar o Coutinho. Mas tem que pensar, será que vai ser outro Luan da vida? O Luan que foi contratado e não jogou nada no Corinthians e foi devolvido agora para o Santos e está treinando, mas o Corinthians não sabe o que faz com ele? É um tremendo abacaxi o Luan. O Corinthians tem que descascar esse abacaxi do Luan, hein? Faça a inscrição no canal do Sereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. É de graça. Seja inscrito no canal do Sereto, seja sócio do canal do Sereto. Aperte aí o like, né? Você tá gostando do canal, tá gostando dos vídeos, tá gostando das lives, deixa o like sem moderação. Apenas um clique para você, mas pra gente é muito importante. Olha, seja sócio do clube de membros do canal. Entra aí nesse QR Code e seja sócio do clube de membros do canal. Me segue também nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto no Twitter, tô no TikTok, tô também no Kawaii, enfim, em todas as redes sociais. E agora, meus amigos, você sabe, eu volto a qualquer momento para falar dessa história do Coutinho, hein, que tá pegando fogo nos bastidores. E agora, meus amigos, você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.